Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 30 de setembro. Estamos no último dia do mês de setembro. O mês de setembro é o mês da Bíblia. Hoje, no último dia do mês de setembro, estamos fazendo a memória do grande tradutor das Sagradas Escrituras, São Jerônimo. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Ouçamos. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixe-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus." Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, neste último dia do mês de setembro, que é o mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo. São Jerônimo foi um homem de grande cultura. Ele era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo e historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez, do hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, no ano de 340. Sua família era muito rica, culta e de raiz cristã. Ele era filho único e herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma. Lá, ele estudou retórica, que é a arte de falar bem, e também oratória, com os melhores mestres da época. Apesar dele vir de uma família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos é que ele tomou uma decisão madura e pediu o santo batismo. Então, ele foi batizado pelo Papa Libério. Depois disso, em oração, sentiu o chamado para a vida monástica. Seu chamado era para a vida monástica dedicada à oração, ao recolhimento e também ao estudo. Então ele descobriu monges que viviam na Gália, atual França, e foi morar lá com eles. Lá, Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Estes se dedicavam ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. São Jerônimo tinha um temperamento muito forte e ele era muito radical. Por isso, ele foi morar no deserto, longe do convívio das pessoas. Lá no deserto, ele entrava num ritmo de orações e jejuns tão rigorosos que ele quase chegou a morrer. Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para Constantinopla, que era a segunda capital do Império Romano na época. Lá, encontrou-se com São Gregório.
Este lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Então, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número possível de pessoas. Por causa desse objetivo, e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. Seu objetivo era compreender as Escrituras nas suas línguas originais, para transmitir um ensinamento seguro e verdadeiro às pessoas. A fama da cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até a cidade de Roma. Então, o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua do povo naquela época. Sua tradução foi chamada de Vulgata, que quer dizer popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para a língua latina, e que ao mesmo tempo o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer este trabalho. Ele se tornou, então, o secretário do Papa. Por causa disso é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e todas as línguas. Essas traduções só foram possíveis porque nós tivemos uma primeira tradução popular da Bíblia, que foi a tradução de São Jerônimo. Este trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica de toda a Igreja, que foi aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Quando São Jerônimo terminou esse imenso trabalho de tradução da Bíblia, ele foi morar na cidade de Belém, na Terra Santa, onde Jesus nasceu. Lá, ele viveu como monge num mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e tradução da Bíblia. São Jerônimo, ele morreu com quase 80 anos, no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o padroeiro dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte, ou seja, hoje. São Jerônimo escreveu: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Muito legal esse escrito de São Jerônimo. São Jerônimo é representado sempre escrevendo com muitos livros à sua volta. Esta imagem, claro, faz referência ao inestimável trabalho de tradução da Bíblia que ele fez. Além disso, ele veste roupas de um monge em referência a seus últimos anos no mosteiro de Belém. A devoção a ele chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. No Rio Grande do Sul, há até uma cidade com o seu nome. Então, no dia de São Jerônimo, rezemos pedindo a sua intercessão. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pelas Sagradas Escrituras,
e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. São Jerônimo, ajudai-nos a aceitar os ensinamentos que nos vêm da Bíblia, acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e por intercessão de São Jerônimo, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.